Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Conversa de Nutri. Esse é um espaço especialmente criado para estudantes e profissionais também de nutrição que querem aprofundar o seu conhecimento, que querem trazer a teoria para a prática clínica também. Meu nome é Thaís Essu e no episódio de hoje a gente vai falar de um tema cada vez mais presente tanto nas discussões de nutrição esportiva quanto na clínica também, que é a evolução da tríade da mulher atleta para o conceito ampliado de RED-S, ou Síndrome da Deficiência Energética Relativa no Esporte. Esse é um assunto extremamente relevante para quem atende mulheres, mulheres fisicamente ativas, né, seja no esporte de elite ou em práticas recreacionais, como crossfit, corrida de rua. E já adianto, tá? Dando um spoiler aqui para vocês. A REDS não acontece só em atletas profissionais ou em cenários de restrição extrema, como nos transtornos alimentares, ou então só em quem tem o percentual de gordura muito baixo, porque o ponto central é o desequilíbrio entre a ingestão e o gasto de energia. Historicamente, pessoal, como eu vou mostrar para vocês, essa condição ela foi descrita como uma tríade que une baixa disponibilidade energética, alterações menstruais e problemas ósseos. Mas aí, ao longo dos anos, ficou claro que o quadro é muito mais amplo, com repercussões sistêmicas que vão além desses três pilares. Então, ao longo desse vídeo de hoje, a ideia é mostrar essa evolução, conceito, diferenciar bem a tríade REDS e principalmente discutir a aplicabilidade prática para o nutricionista, como identificar os sinais de alerta, como pensar numa triagem, como investigar e quais estratégias fazem diferença de fato. Esse aqui é o nosso foco principal, é traduzir ciência em ferramenta clínica que vocês possam levar para o dia a dia de vocês. Então vamos lá, pessoal. A forma como a tríade foi descrita inicialmente é desse jeitinho aqui que eu estou trazendo para vocês. Esse modelo clássico, né, ele mostra os três pilares que eu falei ali no início: a deficiência energética, distúrbios menstruais e perda de massa mineral óssea. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro pilar, né, que é a baixa disponibilidade energética. Ah, Isso acontece, pessoal, quando a ingestão alimentar não é suficiente para suprir as demandas do organismo, depois de considerar o gasto de exercício. E aqui é importante reforçar, tá? Não precisa haver um transtorno alimentar, como eu falei para vocês. Muitas vezes a paciente come bem, mas o volume e a intensidade de treinamento são tão elevados que ainda sobra pouca energia para manter as funções vitais. Tenho pacientes que, quando chegaram para mim, se enquadravam nesse quesito, pessoal, porque a ingestão alimentar não era assim tão baixa. Era de 2.000, 2.500 calorias, mas a intensidade do treinamento, o gasto calórico era tão alto que elas tinham ali fraqueza, amenorreia, algumas lesões frequentes, como a gente vai discorrer aqui no decorrer da aula. O segundo pilar são alterações menstruais. O corpo, então, quando ele percebe esse desequilíbrio agudo, ele prioriza o que? Funções vitais e vai reduzir a sinalização hormonal que levaria ao ciclo hormonal normal. Isso pode aparecer como na mulher? Como irregularidade menstrual, ciclos mais espaçados ou mesmo amenorreia, como eu falei. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Investiguem o padrão do fluxo menstrual das pacientes de vocês. Para nós nutricionistas, qualquer alteração menstrual, anotem isso,
persistente, é sempre um sinal de alerta. É normal, às vezes, a mulher ter variações entre um mês e outro, mas quando isso é persistente, já liga um alerta. E por que que o organismo faz isso, né, gente? Por que que o padrão menstrual altera? Porque pensem assim, ele percebe que ele não tem energia para gerar outra vida. Ele precisa priorizar a sobrevivência. Então, ele vai fazer com que aquele organismo feminino não seja capaz de gerar outra vida. E o terceiro pilar, a saúde óssea, queda do estrogênio, pessoal, somada ao déficit também agudo, né, compromete a densidade mineral óssea. E é aqui que vão aparecer fraturas por estresse, maior suscetibilidade às lesões ósseas. Para vocês terem uma ideia, pessoal, há casos de mulheres jovens que desenvolvem uma fragilidade óssea comparável a quadros de osteopenia precoce. E esse modelo de tríade, pessoal, foi um marco, por quê? Porque chamou a atenção para a gravidade do problema. Mas ele também tinha uma limitação, ele deixava de fora várias outras repercussões clínicas que hoje nós sabemos que estão relacionadas. Por isso, como eu vou mostrar agora para vocês, o conceito evoluiu para RED-S, REDS, enfim, que a gente vai discutir já no próximo slide aqui. Então, como eu falei, com o passar do tempo, os pesquisadores e clínicos eles perceberam que a tríade não explicava toda a complexidade do quadro. Foi aí que surgiu o conceito de REDS, RED-S, uma sigla em inglês, Relative Energy Deficiency in Sport, ou Síndrome da Deficiência Energética Relativa no Esporte. Gente, vou até colocar aqui só a imagem. Olha só aonde fica o nosso triângulo. Como é minúsculo perto de tudo aquilo que envolve essa deficiência. Vejam que o buraco é muito mais embaixo. O RED-S ele amplia a visão porque mostra que a baixa disponibilidade energética não afeta somente a menstruação, o osso, mas sim todo o organismo. O corpo entra em uma espécie de modo economia, ou seja, funções consideradas não essenciais, elas são desligadas, reduzidas, para que as funções vitais sejam preservadas. Então, na prática, isso significa que além das alterações menstruais e ósseas, o paciente pode apresentar repercussões em diversos sistemas. Vai ter aqui alterações no imunológico, vai ter alterações endócrinas, vai ter alteração no metabolismo, hematológico, crescimento psicológico, cardiovascular, gastrointestinal. Tudo isso sim vai influenciar. E claro, também a queda de performance esportiva, menor recuperação ali entre os treinos, maior risco de lesões. Então vejam que esse entendimento, pessoal, é muito importante para o nutricionista, porque se antes nós olhávamos apenas para a tríade energia, menstruação e osso, agora sabemos que a gente precisa o quê? Olhar o quadro como um todo, né? A paciente pode não apresentar fratura por estresse, nem amenorreia, mas ainda assim apresentar alguns sinais de REDS, por exemplo, ciclos diferentes persistentes, queda de rendimento, ou infecções frequentes, fadiga persistente, tudo isso pode se enquadrar assim na REDS. Ou seja, o que o REDS nos ensina é que a baixa energia disponível afeta o que múltiplos sistemas e pode comprometer tanto a saúde quanto o desempenho. Essa visão é uma visão mais ampla que faz diferença no nosso raciocínio clínico e na forma que nós conduzimos o nosso atendimento. E agora, pessoal, eu quero falar sobre um tema muito comum. Quero dar uma ênfase especial. A REDS não é sinônimo de baixo percentual de gordura.
É um erro que eu vejo muitos profissionais e pacientes também já chegam com essa dúvida no consultório. O que realmente determina o risco é o desequilíbrio entre ingestão energética e o gasto, não é apenas a composição corporal. Ou seja, a paciente ela pode ter um corpo aparentemente saudável, sem estar excessivamente magra, mas ainda assim estar em um risco de REDS se o balanço entre ingestão e gasto estiver muito desequilibrado. Isso vale para atletas de elite, mas também para praticantes que fazem treinos intensos durante muitas horas. Então, na prática clínica, pessoal, isso muda o nosso olhar. Não dá para usar apenas o percentual de gordura como marcador de risco, tá? É claro que valores muito baixos aumentam a probabilidade, mas não é exclusivo. A gente precisa pensar sempre em termos de energia disponível e avaliar se a ingestão calórica acompanha também a carga de treinamento. É o que eu sempre falo. Em mulheres, sejam comedidos. Obviamente tem as suas exceções, quando a gente está falando de uma mulher que tem obesidade, daí não se enquadra, tá? A gente está falando aqui de mulheres que não têm tanta gordura para perder, que treinam excessivamente, e aí sim, fazer uma dieta mais agressiva pode comprometer sim a saúde dela como um todo. E se você ainda tem dúvida qual o tamanho do déficit que você precisa calcular para essa mulher, a gente tem isso destrinchado no nosso guia de nutrição e saúde da mulher, com passo a passo, tá? Agora que a gente já entendeu o impacto clínico da RED-S, é importante visualizar o que acontece na fisiologia, mas eu vou ser bem breve aqui, tá, pessoal? O ponto de partida tá aqui, ó, no hipotálamo, tá? No cérebro. Então ele funciona como uma central de comando que regula ali a nossa produção hormonal. Então, quando existe essa baixa disponibilidade energética, o hipotálamo entende que não há energia suficiente para manter as funções vitais e reduz a secreção do GnRH, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas. E aí, com menos GRH, com menos GNRH, a hipófise produz menos FSH e LH, e isso significa menos estímulo para os ovários produzirem estrogênio e progesterona. Daí o resultado prático é a amenorreia funcional, ou seja, a interrupção do ciclo menstrual. E aqui, pessoal, vale uma comparação importante com a menopausa. Na menopausa, o problema está no ovário. Os folículos se esgotaram, não há mais produção hormonal. No RED-S, o ovário está intacto, tá? Com folículos disponíveis, mas falta sinalização para que eles sejam ativados. Por isso que dizemos que o quadro do RED-S é funcional e reversível, desde que a energia volte a ser suficiente, diferente da menopausa, que aí não tem como reverter, né, os folículos. Essa queda de estrogênio, pessoal, tem várias consequências, assim como na menopausa, como sempre falo aqui nos vídeos para vocês. Desde a perda de proteção óssea, favorecendo fraturas por estresse, alteração do humor, metabolismo. É por isso que, né, os sintomas que parecem desconexos, como irregularidade menstrual, lesão repetitiva e fadiga, na verdade têm a mesma origem fisiológica. Então, de forma resumida, no RED-S o cérebro desliga essa cascata hormonal porque entende que o corpo não tem energia para sustentar todas as funções. E isso explica grande parte das manifestações clínicas que a gente encontra no dia a dia nos atendimentos em mulheres mais ativas. Até aqui vimos teoria e fisiologia, mas o que realmente importa na prática clínica é como identificar que uma paciente pode estar dentro desse espectro do RED-S, do REDS. Perdão, eu falo RED-S ou REDS, mas vocês já entenderam, né? O primeiro sinal de alerta é sempre a alteração menstrual persistente. Então, qualquer irregularidade que persista merece uma investigação.
A ausência de menstruação não é um detalhe, muito menos um sinal positivo, como algumas pacientes acreditam. Algumas elas chegam para mim no consultório e falam: "Ai, Nutri, não estou menstruando, mas para mim está tudo ótimo". Isso acontece. Para o nutricionista é sempre um alerta de que pode haver ali um déficit energético ou uma disfunção hormonal. A gente precisa também investigar um pouco mais ali o gasto energético, a ingestão e, claro, encaminhar para um médico. Outro ponto são as fraturas por estresse ou lesões repetitivas. Se a paciente apresenta dores nas articulações, lesiona várias vezes no mesmo local, a gente precisa sim levantar a hipótese de baixa energia disponível, que pode comprometer sim a saúde óssea. A fadiga constante, pessoal, também deve chamar atenção. Muitas vezes a paciente até aumenta a ingestão de cafeína para se manter em pé, mas continua com rendimento baixo, recuperação lenta. Essa fadiga crônica é diferente de cansaço pontual após os treinos intensos. Além disso, nós precisamos observar também sinais comportamentais e nutricionais. Então, pacientes com restrição alimentar rígida, medo de ganhar peso, que treinam em excesso, mesmo diante de sinais de esgotamento, elas entram em um grupo de maior risco. E aqui, pessoal, é importante frisar: nem sempre vai existir um transtorno alimentar, mas a combinação de treino excessivo e ingestão insuficiente já é suficiente para disparar esse quadro. E por fim, né, sinais indiretos como infecções recorrentes, alterações de humor, ansiedade, depressão, queixas gastrointestinais também podem fazer parte desse quadro clínico. Então, para nós, nutricionistas, o papel é conectar essas peças. Ausência de menstruação, irregularidade menstrual persistente, fraturas de repetição, fadiga, restrição alimentar e baixa performance. Nenhum isoladamente fecha diagnóstico, tá? Mas o conjunto deve acender o que é uma luzinha vermelha e direcionar para uma investigação mais aprofundada em equipe multidisciplinar. O tratamento da RED-S passa, em primeiro lugar, por recuperar o quê? A energia disponível. Isso significa garantir a ingestão alimentar, né, que seja suficiente não só para cobrir o gasto calórico com exercício, mas também para manter todas as funções vitais do organismo. Então, na prática, o nutricionista ele precisa avaliar se a paciente está comendo o suficiente em relação ao volume e intensidade do treinamento dela, e esse equilíbrio pode ser alcançado tanto aumentando a ingestão energética com alimentos de maior densidade calórica, quando necessário, quanto readequando a carga de treino, em diálogo com o treinador. E também diálogo com a equipe médica. E além disso, é fundamental monitorar nutrientes críticos também, né? Como ferro, cálcio, vitamina D, que quando em deficiência aumentam também fadiga, reduzem performance e comprometem também a saúde óssea. Aqui o papel do Nutri é duplo, né? Ajustar a alimentação e, quando for o caso, indicar a necessidade de suplementação. E acima da OL já sabe, né? Pedir ali auxílio médico. Outro ponto essencial é a orientação, conversa com a nossa paciente. Muitas mulheres ainda acreditam que parar de menstruar é positivo, como eu falei para você, mas quando na verdade é um marcador clínico. Ensinar que essa ausência de ciclo é um sinal que o corpo está em déficit energético, que isso não é normal, faz parte do processo de tratamento também. Muitas mulheres, e já trazendo da minha experiência aqui para vocês, pessoal, elas não querem deixar de treinar. E elas também não querem aumentar as calorias logo de cara. É um trabalho de muita conversa. Ajustes pontuais, aumentando aos poucos, para ela entender que aquilo não vai se refletir negativamente no físico. Pelo contrário, pode ajudar na performance dela. Ou quando a performance já está prejudicada e ela está excessivamente
treinando durante muito tempo, essa conversa de reduzir a carga de treinamento pode envolver também auxílio com psicólogo, porque muitas têm essa resistência. E aí a gente precisa desse apoio multidisciplinar. Então, para encerrar, pessoal, é importante reforçar que o REDS não se resolve com uma única intervenção, exige uma abordagem multidisciplinar bem estruturada. O nutricionista tem sim um papel central no ajuste da disponibilidade energética, mas não atua sozinho, tá? Isso é algo que eu já falo para vocês, não queiram ir muito além daquilo que vocês podem fazer. Eu vejo que muitos nutricionistas se embolam querendo resolver tudo e tem coisas que não é da nossa competência. A gente precisa de apoio multidisciplinar. O médico, principalmente endocrinologista, ou ginecologista, precisa ali acompanhar a saúde hormonal e óssea, solicitar esses exames laboratoriais e, se necessário, também indicar terapias complementares, tá? O psicólogo é essencial nos casos que há distorção de imagem, transtorno alimentar, dificuldade de reduzir ali a carga de treinamento, como eu falei para vocês. E o treinador também entra no processo, né, ajustando a carga de treinamento, entendendo que a performance precisa também é sustentada o quê? Com saúde. Então, no consultório, né, nos nossos atendimentos, o acompanhamento precisa ser contínuo, né? Muitas pacientes demoram meses ou até anos, tá, para recuperar o ciclo menstrual, para reverter também essas alterações ósseas. Então, isso exige muita paciência, reavaliação periódica. Então, ferramentas, né, pessoal, como recordatório alimentar, acompanhamento do ciclo menstrual, em alguns casos, exames de densidade mineral óssea ajudam também a monitorar o processo. E outro ponto importante também é a comunicação clara com a nossa paciente. Explicar que ausência de menstruação ou rendimento baixo não são normais, mas sim sinais de que o corpo já está em um déficit muito agudo, né? O objetivo não é só aumentar as calorias para restaurar a performance, mas devolver também a saúde global, prevenir aquelas repercussões futuras como osteoporose precoce ou infertilidade também. Então, vejam que o papel do nutricionista é de um articulador, de alguém que pega na mão e fala: olha, vem comigo, olha só as repercussões dessa síndrome, vai conduzir junto com a equipe um plano realista ali de recuperação. É um desafio, tá? O RED-S é um desafio, mas quando reconhecido cedo e tratado com uma abordagem correta, a reversão é possível, os resultados clínicos são muito positivos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu vou ficando por aqui. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso guia de nutrição e saúde da mulher, o link está na bio. Eu tenho certeza que lá você vai ter muito mais segurança no seu atendimento em mulheres. Vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima.